Tipicamente, os sistemas de informação de negócio, vulgo ERPs, são pródigos em gerar grandes volumes de dados. A questão é que muitas das análises e listagens que fazem parte da oferta base foram construídas num dado momento e não sofreram atualizações face às rápidas mudanças do mercado, o que provoca um desalinhamento entre os dados guardados no sistema e o tratamento da mesma para gerar informação útil para a gestão. Para que não fique com dados a ocupar simplesmente o espaço na base de dados, a framework do PHCGO disponibiliza a funcionalidade das análises, que permite construir de raiz novas análises alinhadas com as reais necessidades da empresa e do negócio. Um desses tipos de análises são as chamadas análises normais, que permitem um enorme grau de flexibilidade na sua construção. Para dar início à criação de uma análise do tipo normal, deve estar posicionado no grupo GoStudio, na opção da Toolbox. Das funcionalidades disponíveis deste framework, deve escolher as análises. Em seguida, clicar para introduzir uma nova configuração de análise. A análise que vai desenvolver tem como objetivo mostrar as vendas de uma dada zona, de forma a analisar o contributo relativamente ao volume de vendas de cada uma das zonas geográficas no negócio total da empresa. Uma dica muito importante é usar as tooltips de cada um dos campos, pois estas têm informação muito importante. São quase, diria eu, que funcionam como um pequeno manual. Assim, e em especial nas análises, as tooltips fornecem uma ajuda imprescindível, pois existem conceitos muito próprios para que estas funcionem em pleno. Como descrição, pode atribuir o nome de análise de vendas por zona. No campo grupo, pode escolher da lista o geral. E no tipo de análise, pode deixar estar o tipo normal. Pode ativar o campo a indicar que esta análise fica disponível no menu. Pode expandir o separador de detalhes e colocar uma descrição completa sobre o que esta análise vai disponibilizar para o utilizador, para que este fique bem informado sobre os dados disponibilizados. Quanto ao campo número, não se preocupe, pois não necessita de colocar aqui nada, visto que é o software PHCGO a gerar e a atribuir um número interno sequencial e único para cada uma das listagens criadas. E pode já expandir o separador de dados iniciais. Pode clicar um pouco mais em baixo, ao centro, para criar uma nova linha. No fundo, dados iniciais são variáveis que o utilizador pode preencher e, com base na informação fornecida, esta irá ser utilizada na construção da análise. Por exemplo, para a construção dos critérios de seleção dos registros. Nesse sentido, as variáveis são numeradas automaticamente e sequencialmente pelo PHCGO. E no campo nome, pode então indicar o nome desta variável, que irá surgir ao utilizador. Por exemplo, pode escrever zona. No campo tipo da variável, este pode ser de várias ordens. Texto, por exemplo, onde o utilizador teria de indicar o nome da zona. Mas como neste caso a empresa tem uma organização com base em zonas pré-definidas, pode escolher o tipo de tabela. E no campo opções, escrever as zonas que a empresa utiliza, sendo estas todas, norte, centro e sul. Desta forma, com este tipo de campo, evita erros de digitação por parte dos utilizadores e uma melhor experiência de utilização da listagem. Poderia indicar um texto específico para o nome do botão que vai passar a aparecer para executar a análise, sempre modificar alguma das variáveis. Assim como uma tooltip para o referido botão. Neste caso não precisa de fazer nada, pois o PHCGO atribui um nome genérico para o mesmo. Se não concordar, depois, mais tarde, pode alterar a análise e voltar a este campo e colocar o nome que achar mais apropriado. No campo lógico, pede os dados iniciais antes de executar, aqui sim, pode ativar este campo. E pode expandir já o separador normal. Isto porque se trata de uma análise do tipo normal, ou seja, este separador muda de nome em função do tipo de análise escolhida. É aqui neste separador que vai escrever o código da análise. Este tanto pode ser em Transact SQL como em VB.NET. Neste caso, vai usar somente Transact SQL. Assim, pode começar por expandir este campo e escrever o seguinte código. Este é relativamente simples e que passo a explicar resumidamente. Na prática, vai começar por ir buscar o campo stamp da fatura. Mais à frente vai perceber o porquê. Depois, mostra a zona, o cliente e o documento de faturação utilizado. E, por último, o valor total da fatura. Em seguida, os resultados são ordenados pela zona, seguido do cliente e, por fim, dentro de cada cliente, surgem as faturas de maior valor para as de valor mais baixo, conseguindo este efeito graças ao comando desk, que permite ordenar por ordem descendente. Mas falta ainda explicar a cláusula where, muito importante neste caso.
Como está recordado, definiu uma variável em cima, no separador de dados iniciais, para a zona. Assim, para fazer uso da mesma, esta deve ser chamada no código entre o caractere cardinal. A seguir surgem os campos da análise que vão ajudar a formatar os resultados para aparecerem ao utilizador com nomes mais explicativos e com a formatação desejada. Para isso, deve no campo coluna da expressão em Transact SQL indicar quais das colunas usadas no select quer mostrar na sua análise. Neste caso vai usar todas. Assim, deve colocar os mesmos nomes usados na expressão, separados por ponto e vírgula. No campo seguinte, deve indicar o formato de cada coluna. Assim, deve usar a letra C para caractere e, neste caso, os campos zona, nome e documento são do tipo C. O campo data deve ser do tipo D, isso mesmo. E, por fim, o campo total pode ter uma formatação especial, ou seja, do tipo moeda base com 2 casas decimais. E todos estes valores separados por ponto e vírgula, como recomenda a tooltip. Não se esqueça, reforce que deve consultar as tooltips, pois vai fazer toda a diferença, assim como ajuda a evitar erros na construção da análise. O campo título das expressões é muito útil, pois aqui pode indicar os nomes mais apelativos para o cliente, diferentes daqueles que são os nomes dos campos na base de dados, para que a listagem fique muito mais legível por quem a vai utilizar. Visto que tem uma coluna com valores, pode ativar o campo Calcula Totais, para que no final da análise seja calculado o valor total das linhas da listagem. Pode ainda ativar o campo Permite navegar para um ecrã. E isto é espetacular, pois praticamente sem escrever uma linha de código, pode criar interação entre o utilizador e a análise. Basta indicar para que tabela deseja fazer a navegação, neste caso qual será o seu palpite face aos elementos que está a usar nesta análise. Isso mesmo, muito bem. A tabela a usar será a dos documentos de faturação. Mas não basta, ou melhor, basta, porque já fez parte do trabalho lá atrás na construção do select, quando colocou como primeira coluna o campo ft.ft_stamp. Assim, este campo, juntamente com a tabela aqui indicada, permite reunir as condições para fornecer a inteligência necessária ao software para fazer a navegação. Para já, neste exemplo, não vai necessitar de utilizar os restantes separadores, por isso pode já gravar a análise. E para ver já os resultados, nada melhor que ir até ao menu Ações e escolher a opção Preveja a análise. E ora aqui tem de imediato os resultados, com os dados ordenados por zona e dentro da zona ordenado pelo nome dos clientes. Já agora, para ficar com uma visão mais clara da ordenação, pode mudar os registros por página para 250. E agora pode descer um pouco na listagem até começarem a aparecer os registros da zona centro. E se olhar para o cliente Albertino Maciel, veja que os documentos estão ordenados do valor mais alto para o mais pequeno, tal e qual como indicou no Select. Excelente! Agora muda a variável da zona de todas para a zona norte. E de imediato, agora só aparecem as vendas da zona norte. E espera, ainda não é tudo. Tem de experimentar a navegação. Repare no símbolo do link que surge no final de cada uma das linhas. Para isso, escolha um dos documentos e clique. Espetacular! E quase por magia, navega de imediato para esse registro do documento de faturação. E assim pode ainda ficar a saber mais informação e detalhes sobre a linha escolhida da análise, o que, para além de espetacular, dá mesmo muito jeito. Com as análises do tipo normal, penso que em termos empresariais é o atingir de um sonho, pois a possibilidade de desenhar análise à medida das necessidades dos utilizadores, transformando dados em informação útil à decisão e com a velocidade e a rapidez com que os mercados evoluem ou sofrem transformações, é simplesmente fantástico, pois é um garante de vitalidade, competitividade e sucesso. Conhece o DevGo, o centro de recursos com mais conteúdos gratuitos e com uma comunidade de developers disponível para o ajudar? Inscreva-se já!